Chegou, chegou, tá na hora da historinha. Chegou, chegou, tá na hora da historinha. Quem é que vem comigo pra escutar tudinho? Quem é que vem comigo pra escutar tudinho? Pega o livro, vem pra sala, pega o livro pro sofá. Bora lá contar. Pode ser livro no quarto, pode ser lá no quintal, vai ser muito legal. Leva o livro pro jardim, quero ouvir toda a história do começo ao fim. Vamos lá imaginar? Quem está pronto para escutar? Eu tô até aqui rimando e montando uma musiquinha. Logo, logo ela vai ficar muito boa pra gente fazer um sambinha. Estão animados? Hoje eu acordei mais animada. Olha que a gente estava brincando de pipas essa semana. E aí isso me fez lembrar um livro que eu gosto muito. Um livro que quem me emprestou foi o pessoal lá da Brinquedoteca, vocês conhecem? Um livro que eu adoro que se chama As Três Partes. E esse livro, depois que a gente ouvir a historinha, a gente pode brincar com as formas geométricas. Olha aqui, com papéis coloridos. E se você não tem papéis coloridos em casa, você pode fazer com folha de revista, pode fazer com papel branco e pintar. Tem criança que gosta muito de pintar, não é mesmo? Essa história foi escrita por Edson Luiz Kosminski. É da editora Ática. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Estão ouvindo? Por causa disso, ela teve uma ideia e ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e tentaram se transformar em pássaro também. Depois os pássaros voaram para o mar e no mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água tentar imitar um barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Então, elas pularam para dentro da água e foram brincar de peixe também. Os pássaros comem peixe, não é mesmo? Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. Tô sentindo cheiro de confusão aí. E assim as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem lá no alto. Lá, uma vovó estava regando suas plantas e as três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de viver em galinheiros. Que bicho será esse? Os netos da vovó logo reconheceram. Era uma raposa com focinho pontudo. Gente, eu não desconfiei. Depois as três partes inventaram outras brincadeiras.
formaram uma ponte para as crianças poderem brincar em cima dessa ponte. Formaram também um escorregador, para as crianças escorregarem nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra que sobe e desce. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. Onde estão as 3 partes? Que tanto procurar, encontraram as 3 partes para pintar. Olha só onde elas estavam escondidas. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa, as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi animada e divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. Assim poderiam se divertir bastante e contar muitas outras histórias juntas. A vovó adorou a ideia. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma do seu jeito. Você sabe o que é vitrola? Na nossa época existia vitrola. Hoje tem o CD player, tem outras ferramentas mais modernas, né? Conforme combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Uma casa não, aliás, várias casinhas. E foram brincando de fazer várias casinhas e formaram até uma cidadezinha. Olha lá, as partes foram se multiplicando e puderam fazer uma cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar do seu jardim, para ela receber a visita dos netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e sempre brincando com as 3 partes. Gostaram da história? Então, a gente pode brincar de muitas coisas. Esse livro nos dá muitas ideias. A gente pode brincar de fazer uma cidadezinha, pode brincar de fazer rabiscos numa folha em branco. E aí, a pessoa do seu lado diz uma forma ou mostra uma forma e você tem que achá-la escondida aqui dentro, tá? Mas o mais bacana mesmo é a gente brincar de tangram. Vocês já brincaram de tangram? Eu adoro brincar com os meus alunos de tangram quando eu estou lá na escola. O tangram dá pra gente fazer letras, números, e dá pra fazer casinha, vela, pessoas. Dá pra gente fazer um monte de coisa. E ele não são só 3 partes não. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E também um quadrado. E aqui um paralelograma, parece um losango, mas não é. E olha só, a gente pode brincar de riscar o tangram em várias folhas. Pede ajuda para a mamãe ou procura na internet. Não é muito difícil não. Depois de um tempo a gente aprende. É só dobrar, fazer um risco ao meio. Olha, tá até parecendo a pipa, não tá? Aqui, ó, um risco ao meio e depois essa metade aqui também tem um risco ao meio. Olha aqui, ó, na vertical. E aqui, essa parte é um pouquinho mais complicada. Essa parte a gente divide ao meio e tem que achar um quadrado escondido aqui. Olha aqui, ó, um quadrado e um triângulo. E aqui outro triângulo, e aí o que sobrar
é essa figura aqui, que a gente não conhece tanto, mas que também é muito bacana. E aí, a gente misturando essas cores, a gente pode brincar de criar várias coisas. Aqui em casa eu tenho até uma bandejinha, ó, pra gente colocar o Tangram e brincar. Agora eu vou brincar de recortar todas essas partes aqui para o meu Tangram ficar bem colorido, e depois, quem estiver brincando aí também com as 3 partes, pode colar numa folha e bater uma foto do desenho e pôr aqui pra gente ficar muito feliz. Combinado? Beijo, até a próxima!